Se você já pegou um avião no Brasil depois dos anos 2000, talvez nem imagine que muitos dos protocolos de segurança, inspeção e monitoramento que existem hoje nasceram de um caso antigo, abafado e quase esquecido, conhecido apenas como o caso da mala preta. Um caso que começou de forma discreta, quase banal, com um item abandonado em um pequeno aeroporto regional, mas que levou a uma das investigações mais extensas, complexas e aterrorizantes da aviação brasileira. Um caso que envolveu identidades falsas, voos interrompidos, desaparecimentos, manipulação de documentos e um padrão de assassinatos tão calculado que parecia ter sido planejado por alguém que enxergava quilômetros à frente de todos. O caso nunca foi totalmente resolvido. Nunca houve um culpado oficialmente preso. Mas ele mudou protocolos, mudou leis, mudou a forma como aeroportos lidam com bagagens não identificadas. Mudou, principalmente, a forma como investigadores enxergam crimes relacionados a transporte aéreo. E hoje, quase 30 anos depois, nós vamos revisitar essa história, recriar sua linha do tempo e tentar entender quem era, afinal, o homem que ficou conhecido no submundo policial como o assassino da mala preta. Tudo começou em 12 de agosto de 1996, em um aeroporto regional do interior do país, o tipo de aeroporto pequeno, com apenas 2 portões, uma lanchonete encolhida e movimento quase inexistente depois das 18 horas. Naquele dia, um voo que faria conexão para a capital estava com capacidade quase completa. Passageiros embarcavam com calma, famílias, trabalhadores, viajantes eventuais. Nada parecia fora do normal. Pouco antes do embarque se encerrar, um funcionário da equipe de bagagem percebeu uma mala preta deixada ao lado da esteira, com a etiqueta parcialmente arrancada. Era comum encontrar malas esquecidas, extraviadas ou mal identificadas, e o funcionário seguiu o procedimento padrão, chamou o supervisor, anotou o horário e iniciou a varredura visual. Normalmente, alguém apareceria dizendo "essa é minha", mas ninguém apareceu. A mala era antiga, de couro desgastado, com marcas de sujeira e arranhões profundos, como se tivesse sido arrastada por quilômetros. Havia pequenos respingos brancos na superfície, pintura, talvez, e um cadeado enferrujado segurando o zíper. A princípio, nada demais. Até que o supervisor tentou mover a mala. Ele percebeu algo estranho imediatamente. Ela era leve demais. Leve demais para o tamanho. Leve demais para parecer real. Leve demais para conter qualquer coisa que justificasse alguém viajar com ela. Foi aí que o protocolo secundário foi acionado, chamar a equipe de inspeção de segurança. O aeroporto não tinha raio-x moderno, então o inspetor usou um bastão detector e ouviu um som interno que não parecia normal. Não era som de roupas, sapatos, objetos. Era como se algo dentro estivesse solto, mexendo. A mala foi isolada e o embarque suspenso. Passageiros começaram a reclamar. Funcionários tentavam improvisar uma solução. E então, antes que alguém pudesse agir, a mala simplesmente tombou sozinha. Como se tivesse sido empurrada. Ou como se algo dentro tivesse se deslocado abruptamente. Foi nesse momento que o supervisor decidiu quebrar o cadeado. O que havia dentro mudou para sempre aquela noite. Ao abrir a mala, não encontraram roupas, documentos, eletrônicos ou qualquer item esperado. Encontraram uma segunda mala menor, igualmente preta, igualmente antiga, igualmente leve. Dentro dessa mala menor havia outra. E outra. E outra. 4 malas, uma dentro da outra, como bonecas russas. Todas vazias. Todas limpas por dentro, sem poeira, sem cheiro, sem marcas. Mas dentro da última mala havia um envelope. Um envelope sem remetente. Sem nome. Sem carimbo. Lacrado. Ele continha uma única coisa. Uma foto polaroid, com bordas brancas, mostrando o rosto de um homem desconhecido. Não havia legenda. Não havia assinatura. Não havia nada. O supervisor, assustado, entregou o material para a polícia local, que considerou o caso estranho, mas não urgente. Porém, enquanto a mala estava sendo catalogada, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um funcionário viu, à distância,
Um homem parado perto do estacionamento, olhando fixamente para a área onde a mala havia sido encontrada. Ele usava um casaco escuro, chapéu de aba larga e carregava outra mala preta. O funcionário acenou. O homem virou de costas imediatamente, caminhou em passos curtos e desapareceu por trás de um caminhão de abastecimento. Quando os policiais foram verificar, ele não estava mais lá. A única saída possível era o portão de acesso restrito, e ninguém podia passar por ali sem crachá. A mala, a foto e o desaparecimento foram registrados como ocorrência incomum, e meses se passaram sem novidades. O caso teria morrido ali, se não fosse pelo segundo evento. O segundo acontecimento ocorreu em novembro do mesmo ano, em outro aeroporto, dessa vez na região norte. Novamente, uma mala preta abandonada. Novamente, leve demais. Novamente, contendo uma mala dentro de outra dentro de outra. Novamente, um envelope. Mas dessa vez, eram duas fotos. Duas polaroides. Ambas mostrando o mesmo homem da primeira imagem, em ângulos diferentes. Em uma delas, ele parecia estar em um galpão industrial. Na outra, sentado em uma cadeira, como se estivesse sendo interrogado. E, mais uma vez, testemunhas afirmaram ter visto um homem com casaco escuro e mala preta perambulando pela área externa do aeroporto minutos antes da mala ser encontrada. A partir daqui, a aviação começou a notar um padrão. 3 meses depois, outro aeroporto. Mais uma mala. Mais fotos. Todas mostrando o mesmo homem. Era sempre ele. Sempre a mesma expressão vazia. Sempre a mesma iluminação irregular. Sempre o mesmo estilo de foto, como se fossem tiradas à pressa, com uma câmera antiga, em ambientes fechados e claustrofóbicos. A polícia começou a montar um cronograma. As datas das malas coincidiam com horários em que voos específicos faziam conexão. Voos que passaram a ter, coincidentemente, atrasos inexplicáveis, passageiros que desistiam da viagem de última hora, funcionários que relatavam mal-estar ao embarcar, turbulências atípicas, falhas elétricas. Até que finalmente, em uma madrugada de 1997, o padrão se transformou em tragédia. Um voo regional decolou às 2h13 da manhã com pouco mais de 30 passageiros. A aeronave desapareceu dos radares 12 minutos depois. Não houve chamada de emergência, não houve mudança brusca de rota, não houve comunicação. Era como se o avião tivesse sido desligado no ar. As buscas começaram imediatamente. Forças aéreas, bombeiros, voluntários, moradores da região, todos procuraram por dias. O avião só foi encontrado na tarde do quarto dia, em uma área de mata fechada a pouco mais de 60 quilômetros da rota original. Ele não havia explodido. Não havia marcas de fogo. Estava relativamente inteiro, como se tivesse perdido sustentação e caído de forma controlada. Mas o mais assustador não foi encontrar o avião. Foi o que havia dentro dele. Todos os passageiros estavam mortos, mas sem sinais de trauma, violência ou queimaduras. Era como se tivessem simplesmente apagado. Apagado ao mesmo tempo. Como se alguém tivesse desligado a vida deles em um único instante. No cockpit, os pilotos estavam exatamente na posição de operação, com mãos leves sobre os controles, rostos neutros, olhos fechados. A caixa preta revelou um silêncio absoluto nos 10 últimos minutos. Nenhum alarme. Nenhuma discussão. Nenhum som. Nada. E dentro do compartimento traseiro da aeronave, escondida atrás de uma parede de isolamento térmico, estava ela. Uma mala preta idêntica às anteriores. Leve demais. Com outra mala dentro. E dentro dela, outra. E dentro da última, um envelope. Contendo uma única foto. Dessa vez, a Polaroid mostrava o interior da própria aeronave, o mesmo modelo, o mesmo arranjo de assentos, só que vazia. Exceto por um detalhe. O homem das fotos anteriores estava sentado na última fileira. Com a cabeça levemente inclinada para o lado. Como se soubesse exatamente que alguém encontraria aquela foto. Como se estivesse posando. O país inteiro entrou em pânico.
a aviação entrou em estado de alerta máximo. E, pela primeira vez, a imprensa começou a conectar os casos das malas. O termo "o assassino da mala preta" nasceu ali, cunhado em um jornal local e replicado por rádio, TV e revistas semanais. Mas o nome não descrevia apenas um assassino comum. Descrevia alguém com acesso a aeroportos, conhecimento de logística aérea, habilidade de circular sem ser visto, e, sobretudo, alguém que deixava fotos como mensagem. Uma assinatura. Uma provocação. Ou, talvez, um ritual. O rosto do homem da foto foi espalhado pelo país. A polícia recebeu centenas de denúncias, mas todas levavam a becos sem saída. Algumas pessoas juravam tê-lo visto em rodoviárias, outras em portos, outras em hotéis. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E em nenhum. Até que em 1999, o caso escalou de forma inacreditável. 3 malas pretas foram encontradas no mesmo dia, em 3 aeroportos diferentes, em 3 estados diferentes. Todas com fotos novas. Todas com o mesmo homem. Só que agora as fotos mostravam algo terrível. Pessoas desacordadas, enfileiradas, como se estivessem sendo preparadas. Em uma delas, o homem segurava algo que parecia um cronômetro. Em outra, estava ao lado de um painel de controle de avião. Em outra, próximo a malas idênticas. A soma dessas imagens formou um padrão claro. Ele planejava algo maior. Os aeroportos entraram em colapso. Voos foram cancelados em massa, passageiros evacuados, revistas intensificadas. Equipes inteiras passaram a monitorar qualquer pessoa com mala preta. E então, o inesperado aconteceu. Um funcionário encontrou, em um banheiro do aeroporto de Recife, uma mala preta, aberta. Era a primeira vez que isso acontecia. Dentro dela não havia outras malas. Havia apenas um gravador portátil, ainda funcionando. A fita estava terminando, chiando. O funcionário chamou a polícia imediatamente. Quando a gravação foi analisada, a fita continha apenas um som. Uma respiração lenta. Constante. Quase controlada. E, antes de acabar, uma frase dita por uma voz masculina calma, suave e quase educada. "Vocês estão me procurando no lugar errado." Após isso, a fita se encerrou. O país mergulhou em medo, especulação e caos. Mas então, quase tão rápido quanto surgiram, as malas desapareceram. Nenhuma outra mala preta foi encontrada nos anos seguintes. Nenhum outro avião apresentou incidentes similares. Nenhuma foto nova apareceu. Era como se o assassino tivesse terminado seu trabalho. Ou como se tivesse encontrado algo que procurava. Ou alguém. Ou, pior, como se estivesse apenas esperando o momento certo para voltar. O caso foi arquivado em 2005, oficialmente rotulado como uma série de ocorrências sem conexão comprovada. Mas os agentes que participaram da investigação discordam até hoje. Alguns deles, já aposentados, afirmam que receberam ligações anônimas anos depois, sempre com silêncio do outro lado da linha. Outros relatam ter encontrado, ocasionalmente, malas pretas deixadas perto de suas casas, sempre vazias. Sempre limpas. Sempre leves demais. E há ainda um detalhe que poucos sabem. Em 2016, um investigador de campo encontrou, em um depósito abandonado, um painel com dezenas de fotos coladas. Todas mostrando o mesmo homem, em poses e lugares diferentes. Mas havia também fotos de outras pessoas, pilotos, agentes, atendentes, passageiros. Rostos circulados em vermelho. Datas escritas na borda. Linhas ligando imagens. E no centro do mural, uma frase escrita à mão. "Ninguém está seguro enquanto vocês acreditarem que estão." A imagem foi apreendida. O local foi isolado. Nada mais foi revelado ao público. Esse caso continua, até hoje, sendo um dos maiores mistérios da história da aviação brasileira. Nenhum corpo encontrado. Nenhum nome confirmado. Nenhum suspeito identificado. Nenhuma explicação plausível.
A única certeza que temos é a foto do homem que o país inteiro conhece como o assassino da mala preta. Um rosto que ninguém esquece. E que talvez ainda esteja observando, de algum terminal, algum corredor, algum portão silencioso. Se você conhece histórias sobre esse caso, sobre malas abandonadas, sobre fotos misteriosas ou sobre pessoas que desapareceram em aeroportos antigos, deixe seu comentário. Talvez a sua informação seja a peça que falta para finalmente conectar tudo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda temos muitos casos obscuros, ocultos e perturbadores para investigar. E alguns deles ainda estão esperando para serem descobertos.